O perfil do missionário, o caráter do missionário, a identidade, aquilo Sim. que ele traz no seu DNA, isso não muda. Uhum. Então, essas características que a gente precisa retomar, a gente precisa trazer novamente. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma entrevista aí que nós realizamos dentro da nossa conferência missionária. Estamos com o nosso preletor, Paulo, ligado à MIAF, ligado à MTB. Tem servido a Deus aí em alguns ministérios, dar algumas palestras também aí no Brasil. Muito bom te receber, Paulo. Prazer estar aqui com vocês, finalmente. É um privilégio muito grande. Mano, o seguinte, a gente sempre resume também no início um pouquinho do que você tem conversado com a gente aqui na conferência. Uhum. Então, se você puder dar um resuminho do que a gente tem conversado, para onde você tem caminhado aqui nas suas pregações durante esse tempo. Uma das ideias, Gerson, é a gente poder falar um pouco sobre as características do missionário, daquele que querem servir a Deus. A gente fala muito sobre novas tendências, a gente está falando muito sobre um mundo em mudança constante. E a nossa tendência sempre é falar sobre as mudanças do ponto de vista dos projetos, as mudanças do ponto de vista de planos futuros e tudo mais, mas a gente às vezes esquece do caráter do missionário, da identidade do missionário. E essa, para mim, ela não muda. Eu acho que aquilo que Jesus buscava nos seus discípulos lá no início é a mesma coisa que ele continua buscando hoje. As características que a gente vê em homens e mulheres de Deus que serviram a Deus no passado são as mesmas que a gente precisa buscar hoje. Então, o perfil em si não muda. O perfil do missionário, o caráter do missionário, a identidade, aquilo que ele traz no seu DNA, isso não muda. Então, essas características que a gente precisa retomar, a gente precisa trazer novamente. Esquecer um pouquinho da questão das tendências, elas vão mudar. Então, aquilo que a gente falar de tendência, eu poderia vir aqui hoje falar de tendências do mundo moderno, mundo missionário moderno. O projeto que está funcionando é esse. Exatamente. Amanhã mudou. Sim. Mas o caráter, o perfil, a identidade do missionário, essa é bíblica, essa foi definida por Deus e essa não muda. E a gente precisa refocar, retomar esses princípios para a nossa vida se a gente quer responder às mudanças que nós vamos enfrentar agora ou daqui 10, 15, 20 anos. Fechou. Paulo, qual é a tua história? A gente quer saber como você chegou aonde você chegou, como você chegou onde você está hoje. Bom, a minha história ela é muito interessante. Eu recebi meu chamado com 16 anos, na minha igreja local, a partir de uma equipe missionária que estava visitando. Fui impulsionado pelo meu pastor para me envolver, então, na obra missionária, né? E comecei servindo na igreja local. Todo o meu início de ministério foi no âmbito da igreja local. Depois de algum tempo, eu fui buscar uma formação acadêmica. Eu sempre gostei muito da área de comunicação, então fui estudar desenho industrial, fui fazer a área de programação visual. Trabalhei muitos anos com isso. Sim. E foi isso que me aproximou da MIAF, a organização que eu tenho servido hoje. A MIAF procurava alguém para servir nessa área, então eu acabei, num processo, indo para a MIAF e comecei o meu ministério servindo na área de comunicação. Fui para o seminário, fui estudar, fui me preparar melhor, teologicamente, missiologicamente falando, e é o que eu tenho feito desde então. Em 2005, recebi um convite da direção da missão no Brasil e da direção internacional para me tornar o diretor da MIAF para a América do Sul. E tenho feito isso, e essa é minha paixão, mobilizar pessoas, ajudar pessoas a cumprirem o seu chamado, a chegarem, no campo missionário. Isso para mim não tem preço, é o que alegra o meu coração, e ver essas pessoas frutificando no campo. Assim, não teve nenhum chamado extraordinário, não saiu fumaça debaixo da porta. Foi muito pontual. Eu vi aquela equipe missionária e eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Entendi. Claro que foi um processo para entender o que aquilo significava, quais qualificações eu precisava, como eu precisava me preparar, tanto do ponto de vista acadêmico, mas também do caráter. Isso é exatamente daquilo que a gente está falando aqui. O que precisava acontecer na minha vida pessoal para que eu pudesse servir melhor a Deus e
estamos aí 20 anos já servindo com a MIAF, mais recentemente com a MTB e alguns outros movimentos de parcerias, de alianças. Qual foi a importância, qual a experiência no passado ou na sua igreja local, né? Eu acho legal esse vínculo do missionário com a igreja local. Que você, ou uma experiência, ou alguma conversa que você teve com seu pastor, que foi importante para a sua caminhada até hoje. E aí também, você falou também da sua ligação com a MIAF, e você se considera um missionário de base, né? Convicto. Convicto. E são poucos, eu acho, que tem ainda um certo preconceito com os missionários de base, e eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Cara, uma coisa que foi fundamental para a igreja certamente foi fundamental. O meu pastor na época foi extremamente fundamental porque ele me guiou. Por mim mesmo, eu já queria ir para o seminário, já queria ir para algum lugar, tal. E ele disse: não, vamos forjar você, vamos lapidar você aqui no ambiente da igreja local, para que quando você for para um campo ou para um ministério, você esteja lapidado, forjado. Isso foi muito importante. Mas tem uma outra coisa que eu sempre coloco como realmente relevante, que foi ser mentoreado. Quando eu estava, vamos dizer assim, namorando a MIAF, né, buscando servir, tentando olhar a oportunidade de servir com a MIAF, uma pessoa se aproximou de mim, hoje é um amigo extraordinário, e ele me disse: olha, você precisa ser acompanhado. E se você quiser, eu posso fazer isso com você. E ele tem feito. Já são 22 anos de caminhada junto com ele, que é o pastor Oswaldo Prado. Tive o privilégio de depois escrever o livro junto com ele, do Chamado ao Campo. Somos muito amigos, nos vemos, conversamos. Até hoje ele tem feito esse papel de mentoreamento. Eu sou de uma geração que acredita que todo mundo precisa ter alguém. Sim. Todo mundo precisa ter alguém que você possa conversar, que você possa chorar, mas que você possa se alegrar, que você possa se aconselhar. Isso é muito importante. Então eu diria que o mentoreamento é extremamente importante. Quanto a ser missionário de base, é uma convicção. Eu tenho convicção hoje que Deus me chamou para fazer isso. Quer dizer que eu vou fazer isso o resto da minha vida? Eu não sei. Pode ser que daqui a alguns anos Deus mude isso. Mas hoje eu tenho convicção que eu estou no lugar certo, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E pouca gente, na verdade, consegue identificar o trabalho da base dentro do conceito bíblico. A gente olha para o apóstolo Paulo, por exemplo, vê as grandes coisas, a maravilha que ele fez, plantou a igreja aqui, treinou líderes ali, discipulou gente aqui, fez com que o evangelho avançasse num monte de lugar, mas a gente dá pouco crédito às pessoas que contribuíam para o seu ministério ser frutífero. Então você olha, por exemplo, né? Paulo tinha um seguro de saúde pessoal, ele tinha Lucas, médico, que o acompanhava, que cuidava dele. Paulo tinha equipe de comunicação. Quem que escreveu a carta aos Romanos? Não foi Paulo de próprio punho, mas foi Tércio. Alguém da área de comunicação que consegue expressar o pensamento de Paulo, redigir o pensamento de Paulo. Paulo tem equipe de segurança. A Bíblia não fala sobre 2 vezes que Paulo está correndo risco e aqueles que estão ali ao seu redor o escondem, uma delas num cesto e o tiram da cidade. Tem gente atenta à vida de Paulo, à segurança dele, para que ele não sofra perseguição. Paulo tem equipe financeira, que provém o recurso, não que só provém, mas faz com que o recurso chegue para ele. Quando a igreja recolhe a oferta, Epafrodito é o responsável em fazer com que a oferta chegue nas mãos dele. Então a gente vai perceber que Paulo exerce seu ministério, mas tem uma infinidade de pessoas ao redor dele que estão dando suporte, que estão ajudando, que estão provendo aquilo que ele precisa. E eu acho que o papel dos missionários de base é esse. Eu tenho muito orgulho e convicção de que Deus nos chamou para ajudar aqueles que estão na linha de frente no ministério. Como que você enxerga o potencial missionário brasileiro nos dias de hoje? Nós temos 2 coisas diferentes. Uma coisa é o potencial. Então, se você me perguntar, o Brasil tem potencial para ser uma das forças de envio missionário no mundo? O Brasil tem. O Brasil é essa força? Ainda não. Ainda não. Nós estamos atrás de países como a Nigéria, por exemplo. A Nigéria hoje tem mais missionários transculturais enviados do que o Brasil. Nós estamos atrás da Coreia e de outros países, especialmente Estados Unidos, que já tem uma longa história, uma longa caminhada. Mas nós temos uma igreja pulsante aqui no Brasil. E nós temos uma igreja cada vez mais interessada em servir ao Senhor e servir a obra missionária. O que nós precisamos é conectar com essas igrejas. O que nós precisamos é conectar com esses pastores e com esses líderes.
Eu sempre tenho dito aos mobilizadores, olha, se a gente pudesse classificar 3 tipos de igreja, eu classificaria igreja tipo A, tipo B e tipo C. E aqui não tem nenhuma depreciação na classificação, é só para identificar mesmo. Igrejas tipo A são aquelas que já estão engajadas em missões. Já fazem, já mandam missionários, já apoiam missionários e tudo mais. Tipo B são aquelas que eventualmente apoiam um missionário ou um projeto, mas não tem assim um envolvimento profundo em missões. E nós temos o tipo C, que são igrejas que ainda não tem nada, ou muito pouco envolvimento. Nós, normalmente, como organização, a gente só quer se conectar com a igreja tipo A, mas a gente precisa se conectar com a B e com a C. Sim. Porque o papel dos missionários e das agências é ajudar as igrejas no desenvolvimento do seu chamado missionário, da sua atuação missionária. Então tem potencial. O Brasil é um país com uma infinidade de igrejas espalhadas por todos os cantos e nós precisamos mobilizar. Mas como eu tenho dito, mobilizar, não sensibilizar. Sim. Mobilização é Bíblia. Mobilização é ensinar a igreja, biblicamente falando, sobre o papel dela na obra missionária. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter um resultado sensacional. Eu estou trabalhando num material agora e ele está muito baseado no texto do Caminho de Emaús. Porque para mim o que Jesus faz com aqueles 2 discípulos é mobilização. Ele pega 2 discípulos, veja bem, eles são discípulos, desacreditados, entristecidos, desanimados. Jesus, através do ensinamento bíblico, porque o texto diz que, passando por todos os profetas, explicou-lhes o que havia de acontecer, Jesus explica todo o plano de redenção que Deus desenhou. E aí, quando eles se dão conta que é Jesus que estava no meio deles, Jesus desaparece, o coração deles está queimando, o que acontece? O que o texto diz? Eles voltaram imediatamente e começaram a dizer, é verdade, ele ressuscitou. Então, como que você pega discípulos desacreditados e transforma em discípulos atuantes, convictos, que vão proclamar a ressurreição, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Bíblia. Sim. Então a mobilização precisa ser uma mobilização bíblica, baseado na Bíblia. Esse é o caminho para a gente, então, se tornar realmente uma potência missionária, de envio de missionários para o futuro. Sim. Com certeza, se voltar para as Escrituras. E entrando, então, acho que já vamos caminhar para a última pergunta, falando sobre mobilização. Quem é o mobilizador em potencial? Quem ele deve ser? Como que você define alguém? Cara, esse cara aqui é um mobilizador de missões, porque ele faz isso? Mobilizador de missões, acima de qualquer coisa, é uma pessoa apaixonada por Cristo. É uma pessoa que entende que a ação missionária de Jesus é uma ação missionária para todos os povos. E ele se engaja com todas as suas forças para que pessoas, igrejas, se envolvam cada vez mais na obra de Deus. O mobilizador, para mim, é a figura dessa pessoa entre a necessidade e a oportunidade. Né? É aquele que... Então, primeiro ele tem essa visão bíblica de que Cristo quer atingir as nações. Depois ele tem esse papel estratégico de conectar as necessidades do campo, as necessidades, sejam elas de pessoal, sejam elas de oração, de intercessão, sejam elas financeiras, as oportunidades. Eu sempre digo o seguinte, da mesma forma que Deus chama pessoas para ir, Deus tem chamado pessoas para orar, para investir e para dar suporte. O mobilizador é essa pessoa que cria essas conexões. Então, quanto mais mobilizadores nós tivermos, e aí eu tenho falado muito sobre que precisamos de mobilizadores voluntários. Gente que é apaixonada. Olha, eu tenho um irmão lá na igreja que é apaixonado pela obra missionária e ele é o porta-voz da visão missionária para a igreja. É ele que traz os pedidos de oração, é ele que mobiliza a igreja para uma ação missionária. Então, precisamos ter esse tipo de pessoa. Claro, precisamos preparar essas pessoas. Precisamos dar ferramenta para essas pessoas, ajudá-las a terem recursos em termos de ferramentas para mobilizar, para motivar a igreja. Mas o primeiro passo nosso é procurar pessoas que entendem a ação de Jesus, que entendem o desejo de Deus de alcançar as nações e que sejam apaixonadas por conexão, conectar pessoas, conectar necessidades a oportunidades. E esse é o mobilizador. E o mobilizador nos dias de hoje pode ser qualquer um. O mobilizador hoje pode ser uma criança. A gente tem tido experiências maravilhosas com crianças hoje, que estão mobilizando inclusive os seus pais, inclusive as suas igrejas, inclusive os seus pastores, para intercederem, para investirem na obra missionária.
A gente criou um material de mobilização na MIAF, a gente mandou para várias crianças e tudo mais. Tempos depois eu recebo um pastor me dizendo, olha, um menino aqui na igreja que ele insiste que a gente tem que orar por missões todo domingo aqui na igreja. Ninguém falou nada para ele. Ele simplesmente recebeu o material, sentiu impulsionado e ele está incentivando outros. Sabe o efeito dominó? O mobilizador tem essa capacidade de criar um efeito dominó, de ir atraindo cada vez mais pessoas para o envolvimento na obra missionária. Fechou. É um bate-papo rápido, direto. Ótimo, não, muito bom. Mas, Paulo, quero agradecer a sua presença aqui com Palavra da Vida. Cara, eu estou muito feliz, assim, vocês estão de parabéns por toda a estrutura, por tudo que vocês têm feito em termos de treinamento, pela conferência. Tem sido, assim, um tempo de alegria para o meu coração mesmo, ver tanta gente aqui que vem conversar com a gente, ó, eu tenho um chamado, eu estou buscando servir ao Senhor. Cara, isso, é para isso que a gente tem orado, né? Para que Deus envie cada vez mais trabalhadores, e é muito bom vir aqui e encontrar tanta gente disposta a servir. Legal. Gente, sigam as redes sociais do PV Pará, PV Norte, a MPV, e também sigam as redes sociais da MIAF, a MTB, para você ficar por dentro das novidades, informações, e que Deus abençoe grandemente sua vida. Até mais. Valeu, tchau, tchau.